Olá, eu sou Adriana Oliveira e estou aqui com a Priscila Almeida e vamos iniciar mais um podcast Trocas Preciosas, reconhecendo possibilidades e criando caminhos. E para você que é novo por aqui, você encontra nas redes sociais o nosso perfil como @Trocas Preciosas. Lá tem tudo sobre o podcast e como ele nasceu. Esperamos a sua visita. Nossas trocas sempre acontecem em primeira pessoa. Deixo aqui um convite para ouvirem os episódios anteriores, que estão uma preciosidade. E hoje o nosso episódio é com a querida e vivaz Carolina Crócia, conversando sobre consciência alimentar. Carolina é nutricionista formada pela UFRJ, mestre em ciências na área de fisiocirurgia pela UERJ, doutora em ciência dos alimentos pela UFRJ e professora. Sua atuação profissional predominante ao longo desses anos foi focada em doenças crônicas não transmissíveis. E é a mãe de 2 meninas lindas. Vem com a gente nessa conversa dinâmica sobre consciência alimentar. Bom, Carol, bem-vinda aqui ao nosso podcast Trocas Preciosas. A gente tem uma alegria imensa assim, de você estar aqui com a gente. Nós temos acompanhado o seu trabalho e uma das coisas que nós achamos super preciosas é você trazer a realidade. Então, você traz um conteúdo, algo científico, mas traz também uma realidade, o que dá para a gente fazer dentro dos nossos contextos, né? E eu acho que isso aproxima muito das pessoas, para a gente não ficar buscando aquele ideal, e aí a gente vai em busca daquele ideal, tentando se encaixotar e se envelopar dentro desse ideal, e, na verdade, a gente acaba desistindo no meio do caminho, porque a gente tem um esforço muito grande, às vezes uma questão financeira adicional, que às vezes não cabe dentro da nossa realidade. Então, eu acho que você traz isso muito bem, assim, nos seus posts, de uma forma, de uma linguagem que é muito acessível às pessoas. E por isso que a gente convidou aqui. A ideia do podcast é a gente trazer as nossas, aquilo que pode beneficiar as pessoas e trazer um pouco mais de reflexão assim, para o dia a dia das pessoas, né? Muitas vezes a gente está agindo de formas muito automáticas, né? E a gente não para pensar assim, coisas muito simples, e uma delas é a alimentação, né? Como que eu estou me nutrindo no dia a dia? Então, vai ser um bate-papo super gostoso e nós damos as boas-vindas para você. Eu estou aqui com a Adri e com você, a nossa convidada especial. Eu que agradeço o convite, foi uma surpresa muito feliz de receber seu convite e estamos aí, estou empolgada para falar sobre o assunto. Eu comecei, na verdade, esse Instagram, né, mais voltado para mostrar o que as minhas filhas consumiam, depois como eu mudei aqui para os Estados Unidos, porque eu comecei a me incomodar com a questão da comida na escola. E conversa vai, conversa vem com outros pais, eu via que eles, não, tá ok, né? Eu me incomodo, mas mesmo assim eu deixo ele comer na escola. O que eu poderia colocar para ele levar de casa? Eles não sabiam dizer. Aí eu falei, e aquilo começou a me incomodar tanto que eu resolvi começar a postar algumas marmitas, né? E enfim, foi isso que me inspirou a postar mais coisas sobre a alimentação escolar, né? As marmitinhas que eu coloco para elas. E são super úteis, inclusive você até aqui. Você falou da sua aspiração e eu vou te fazer uma primeira pergunta, Carol. Como surgiu a sua aspiração em atuar em nutrição? Alguém ou alguma situação te inspirou? Olha, a princípio, quando eu estava fazendo vestibular, na verdade eu queria fazer para odontologia. E aí, no meio daquela coisa de estudar, veio a nutrição foi apresentada para mim. Acho que alguma palestra do cursinho sempre tem, né? Que ainda era uma profissão nova. Mas o que me chamou a atenção quando eles falaram sobre é que você podia prevenir doenças ou, dependendo do grau, até curar doenças via uma alimentação saudável. E aquilo me chamou a atenção.
na minha família a gente sempre consumiu o básico saudável, né? Então, por exemplo, não tinha refrigerante, não tinha dinheiro para comprar refrigerante e a gente também não comprava, mas existia assim a limitação da minha mãe, que não era lá aquelas cozinheiras conhecedoras, que ela fazia assim, panqueca. É panqueca uma semana. Sabe assim, frango com ervilha. Era frango com ervilha uma semana, porque ela não tinha tempo, ela trabalhava fora, né? Não tinha grandes participações assim do meu pai e tal, então era aquilo. Mas ainda assim, dentro de um contexto, era meio que saudável. Então, quando eu via essa chamada assim da nutrição, né, esse destaque, aquilo me chamou a atenção e eu resolvi fazer metade vestibular odonto, metade nutrição. E eu passei para todos eles. Só que aí, assim, ainda optei pela nutrição, porque aquilo foi me chamando de alguma forma, que eu falei, poxa, que legal que eu posso, de repente, oferecer através da alimentação a prevenção de alguma doença. Então, aquilo me chamou assim, dentro das áreas da nutrição que me foram apresentadas, como que você poderia fazer para evitar, de repente, daquele seu paciente, daquela pessoa que te procura, não ser hospitalizado ou não tomar um medicamento que vai depletar uma série de vitaminas e minerais, aí ele vai ter que tomar outro, né? Então aquilo me chamou a atenção. Então quando eu iniciei na faculdade, eu fui me apaixonando pela nutrição e fui ali aprendendo até algumas técnicas para eu não fazer uma semana de panqueca dentro da minha casa, uma semana de frango com ervilha dentro da minha casa. Então eu fui aprendendo algumas técnicas ali e implementando dentro de casa. Então foi isso. Ah, e dentro da faculdade me inspirou um grande, eu falo que é o meu mentor, ele que me inspirou nessa questão de científica, né, de buscar uma iniciação científica, de procurar artigos, de estudar para o mestrado, de ser uma professora e passar esse conhecimento, que foi o professor Sabah Surur. Ele já faleceu no meio do meu doutorado, mas ele é o meu mentor, ele que me direcionou, ele que me empolgava, que me apoiava, era esse cara. Então, ele que, a partir do momento que eu entrei para a faculdade, ele me acompanhou desde sempre. Ele foi aquele ali, a mão que foi me guiando. Achei interessante na sua fala que quando você falou, né, para você se manter bem fisicamente, ter uma boa alimentação. E que eu tenho observado assim dentro da família mesmo, né, que quando você tem uma alimentação saudável dentro do que a condição possa te oferecer, e eu acredito que, pelo menos na minha casa, tanto da minha mãe como da minha sogra, isso é possível. Quando se abate fisicamente de uma doença, o corpo tem mais sustento para manter e conseguir bancar os nutrientes. Acho que ajudam, você passa pela doença, mas você não chega a ter aquela debilidade de ter que ficar na cama. Eu observei isso. Sim, porque você vai alimentando as suas células com nutrientes que realmente estão ali para te ajudar, para construir uma memória celular, para melhorar a sua imunidade, fazer com que as suas células de defesa que estão sendo produzidas combatam melhor qualquer tipo de infecção, via bactéria, via vírus. E qual o grupo alimentar que fornece diretamente esses nutrientes, essas vitaminas e minerais, vamos dizer? São legumes e verduras e frutas, né? Eles são ao concurso. Então, se você tem uma alimentação pobre nesse grupo alimentar, você vai ter mais dificuldade, obviamente, porque você vai ter menos vitaminas e minerais ali, que são os componentes de várias vias metabólicas, que são direcionadas justamente para fazer você ficar ativo, fazer você responsivo a algum tipo de infecção bacteriana ou virótica ou whatever, o que seja, certo? Às vezes você pode até se alimentar do básico arroz, feijão, bife. Você vai estar ok. Mas você ainda vai ter falta de algumas vitaminas e minerais que o grupo alimentar de vegetais e frutas te fornece, que o outro não vai fornecer. Porque o outro vai fornecer mais os macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura. Então, tem que ter um equilíbrio. E não adianta você, por exemplo, eu como arroz, feijão e bife e eu compro o centro da vida, né? O multivitamínico. Não
não adianta nada. Você está jogando dinheiro fora, porque ali nesses combos, esses suplementos, eles misturam diversas vitaminas e minerais que não deveriam ser tomados juntos. E o organismo não entende essa junção, né? Quimicamente, eles deveriam ser preparados de forma que a gente chama de quelados, ou seja, eu estou misturando ferro quelado junto com zinco quelado. Juntos eles não combinam, um elimina, atrapalha, vamos dizer assim, a absorção do outro. Mas já que você toma esse suplemento, via quelamento, pode ser que você consiga uma absorção melhor. Mas muitos suplementos desses não vêm assim. Então você está jogando dinheiro fora, que você está perdendo. Grande parte do que você está se alimentando via suplemento, você está perdendo na sua urina, no seu suor, enfim. Sim. Então não vale a pena. Mas muitas pessoas obviamente não sabem disso ou optam por comprar mesmo assim porque dizem que não gostam de comer vegetais e frutas. Interessante. Agora, falando do seu lugar de mãe, nutricionista, professora doutora em nutrição, como podemos cultivar um relacionamento mais saudável com os alimentos? Bom, essa coisa de mãe me atrapalhou, sabe? Assim, bagunçou minha vida. A teoria nutricional toda com a prática deu uma bagunçada, mas eu me mantenho aí. Porque eu acredito que uma consciência alimentar se constrói mediante o que você vê, não do que você escuta. Então, por exemplo, não adianta eu falar para minha filha, olha minha filha, como é que é esse arroz, esse feijãozinho, essa cenoura e esse chuchu, e no meu prato não tiver o mesmo. Tiver arroz, feijão, a batatinha frita. Não vai comer. Porque ela não está me vendo como exemplo. Então, essa consciência alimentar tem que vir que você, pai, você, mãe, tem que consumir exatamente o que o seu filho, exatamente o que você vai dar para ele. E se você quer dar da melhor forma possível, né? A forma mais saudável. Eu, como nutricionista e mãe, eu fazia tudo assim, milimétrico, todas as variedades possíveis de alimento que eu podia dar para minha mais velha. E foi quando eu comecei a ficar, opa, como é que eu vou fazer isso? E eu vejo, e algumas coisas a gente ficava enlouquecido, né? Por exemplo, quando a minha mais velha começou a tomar leite artificial, porque eu já não amamentava mais, eu jamais dava leite com Nescau, ou Mucilon, farinha láctea, isso nem pensar. Não batia na minha cabeça. Embora eu, confesso, tomasse o meu leite com Nescau escondido, né? Não quando grávida que eu parei, mas depois eu continuei. Aí no dela eu falei, tem que bater leite com fruta. Não podia ser o leite com banana, leite com mamão. Aí ela pequena uma vez, estava enlouquecida lá berrando, porque estava com fome, eu estava tirando ela do banho. E eu chamei meu marido, bate o leite com a fruta, desesperado com a bebê. E ela berrando, berrando. Aí ele, tá bom. Aí ele gritou assim, vou bater o leite com mamão. Aí eu, não! Mamão já dei ontem. Tem que ser o leite com pêssego. Na minha cabeça de nutricionista, não podia repetir. Na minha cabeça de mãe, né? Com um tempo, eu fui, não, o que eu posso fazer? Porque não dá para ser perfeita. Então, repete. Quando eu puder, não repito. Mas, assim, isso é um dos episódios que aconteceu. Mas o importante é que, dentro disso, a gente conseguiu estabelecer uma rotina alimentar para as minhas meninas de acordo com a nossa alimentação, que sempre foi saudável, né? O que eu posso dizer é que eu realmente introduzi mais legumes na minha alimentação, mais verduras que antes eu não introduzia tanto, ou não era todo dia que eu tinha. Eu me preocupava em ter, porque eu queria dar para ela e eu sabia que se ela olhasse para mim, mamãe está comendo também, ela também ia comer. Então, quando você fala como que eu tenho uma consciência alimentar, como é dessa forma. E não é porque eu sou a criança vendo você, é a prática, né? O exemplo. Mas, assim, chegou um ponto lá que já quando a Ana Maria já estava com 4 anos, eu estava, uns 2 anos e meio, 3, eu estava no auge do doutorado, enlouquecida para escrever tese. Foi um ano super difícil, porque foi o meu orientador, que é esse
o professor Sabassuru faleceu, mas aquilo ali me bagunçou de uma tal forma que acho que foi pela primeira vez na vida, eu não conseguia comer nada. Não conseguia mandar fazer nada na minha empregada. Mesmo que ela fizesse, ela fazia para meu marido e minha filha. Mas a única coisa naquele período que eu conseguia comer foi leite com Nescau. Tá bem preto, leite com Nescau. Só conseguia comer leite com Nescau. E quando eu estava no auge da minha ansiedade de escrever tese, não ter meu orientador e quem vai substituir, e trabalhando, né, dando aula, não sei o quê, eu tive outros lutos no mesmo período, e era isso e pipoca com leite condensado. Coisa assim, bem automatizada. Não preciso pensar na variedade, no que eu ia misturar, no nutriente, eu nunca estava conseguindo. Né? Foi isso que eu consegui fazer naquele período. Você vê, não é a perfeição. Alguma coisa mudou meu psicológico que abalou meu hábito alimentar. E até eu sair dali, eu só consegui sair porque eu levei um susto. Porque eu engravidei no meio do negócio da minha segunda. Eu fiquei 4 meses da minha gestação com minha enxaqueca horrorosa. Nenhum remédio melhorava a minha enxaqueca. Eu cheguei para o hospital tomar o remédio na veia e não passou. Por quê? Eu sei por quê. Porque eu estava me alimentando já fazia um tempo completamente errada. E aquilo, junto com os meus hormônios, desencadeou uma bomba de enxaqueca. Depois quando chegou lá acho que é no meio da gestação que a gente faz aquele exame de glicose, eu descobri que eu estava diabética. Aquilo ali foi um tapa na minha cara. A minha médica virava para mim e falou assim, você vai ter que tomar hipoglicemia antes, você está diabética. Eu falei, impossível. Sou nutricionista que falou que eu estou diabética. Carol, você está diabética? Eu disse, não estou diabética. Fiquei negando. Mas assim, mesmo assim, eu falei assim, cara... Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu vou falar para os meus alunos? Eu ensino a eles como se alimentar direito? E todos os viés envolvidos nisso, o que eu vou falar para eles? Oi, eu estou diabética. Ele vai falar, que professora é essa, louca? Falhou. Aquilo para mim era um absurdo. Então, eu lembro que eu saí da médica, aquilo ali foi o ponto. Eu saí da médica e da minha vida ali comigo mesma, né? Como que eu que ensino isso, não estou fazendo isso? O que aconteceu? Aí eu saí e fui pro Hortifruti. Não sei se a Adriana é do Rio, se tem Hortifruti em São Paulo, não sei, mas a rede Hortifruti. Eu sou do Rio, criada em Curitiba. Então, você conhece o Hortifruti? Eu comprei tudo, eu refiz a minha despensa. Comprei tudo natural, cheio de fibras que eu podia me alimentar e falei para minha médica assim, eu não vou tomar hipoglicemiante. Eu vou melhorar minha alimentação. E eu vou controlar essa minha diabetes gestacional com a alimentação. Aí ela falou assim, eu te dou 1 semana. Se você voltar aqui e a sua glicemia estiver no parâmetro que eu quero, eu não te dou hipoglicemiante. E assim foi feito. E assim eu consegui. Ela falou assim, Carol, você foi a primeira paciente com diabetes gestacional que eu tive, que eu não tive que prescrever hipoglicemiante até o final. E eu tive a Helena com 40 semanas. Então, eu consegui realmente controlar aquilo. Ou seja, eu voltei a praticar tudo que eu falava. Assim, eu tenho até orgulho disso, sabe? Falei, poxa, que bom que eu consegui sair daquele limbo que eu me encontrei devido às circunstâncias todas. E passei a fazer o que a nutrição fazia. E lá no vestibular, através da alimentação, ela previne doenças, evita que você tome remédio, evita que você possa ser hospitalizado. E foi exatamente isso que eu fiz no caso da diabetes gestacional. E como eu falei para vocês que eu tenho um pavor de ficar doente, eu pensei assim, calma, se eu permanecer assim, a minha diabetes pode evoluir e eu virar uma diabética tipo 2 após a gestação. Eu conseguia conceber essa ideia. Eu falei assim, não, é um absurdo. Então, além disso, isso também foi um estímulo, assim, eu não posso virar diabética, porque aí não vai ter cura, vai ter controle. Eu também não posso comprometer a minha bebezinha que está na minha barriga a ser uma futura obesa ou a ser uma futura diabética devido à alimentação que eu estou dando para ela em útero. Porque isso também é consciência alimentar. É o que a gente chama de programação metabólica. O que a mãe come, ela está fornecendo ao feto.
Se você come mal, você vai estar programando metabolicamente aquele bebê que está em construção. Se você come bem, né, dependendo da janela, você pode consertar essa programação ou modular por uma excelente programação metabólica que no futuro ele não vai ter problemas de doenças crônicas não transmissíveis. Me fez lembrar de várias situações, assim, e eu tenho uma professora que ela sempre fala, assim, que a ciência sempre vai ter que andar com o contexto, né? Porque só a teoria não basta, né? A gente precisa olhar para os nossos contextos. E a resiliência vem muito da honestidade que a gente tem com a gente mesmo, né? Da gente não encobrir aquilo que estava passando. E acho que você trouxe isso muito bem, assim. Eu estava passando por um contexto, por uma situação super difícil, doutorado, tudo, e eu fui por um caminho. Mas isso existe à volta, né? Que só a gente saber da teoria não significa que a gente não vai sair de um caminho ou de uma consciência alimentar, ou seja, qualquer outra situação, mas que a gente sempre pode voltar, né? Assim, a consciência, ela está ali. A gente vai, às vezes, ser permeado por contextos, mas a gente tem como voltar. E uma outra situação que você me fez lembrar, quando você contou a situação do leite batido com mamão novamente, né? Me fez lembrar do pediatra das crianças, porque quando eu tive o Miguel, ele não tinha filhos. E aí ele falou assim, você não pode sair de casa até os 3 meses dele, você tem que ficar em casa, porque é importante tudo. E nesse período que eu tive o Miguel e a Bia, ele teve o primeiro filho dele. E aí, quando eu fui para a Bia, aí eu falei, já sei, doutora, não posso sair nos 3 meses, tal. Ele falou, não, saia. A minha esposa já me passou outra orientação. E aí foi quando ele falou assim, que às vezes a gente tem a teoria, né? Mas no dia a dia a gente vai vendo que a gente é permeado por relações, o que é possível e aquilo que não é possível, né? E que aquele mundo ideal acontece muitas vezes naquele campo da teoria, mas na realidade aquilo não funciona. A realidade te chacoalha, tipo, acorda, minha filha, que isso aqui não tá dando certo. Quem foi que criou isso aqui, né? Então, eu também já passei por isso, esse primeiro e segundo filho, da primeira, tipo, a Maria Alice não caiu. Ela não caía. Porque eu tava ali, pode cair, não sei o que. A Helena, com menos de um ano, abriu o queixo, quebrou a cabeça, tudo. Porque eu já, ó, segundo filho, vamos lá. Não existe isso, não tem tempo ficar ali cercando, né? Enfim, mas estamos sobrevivendo, né? Vivendo, na verdade, vivendo. E às vezes não dá para ser a perfeição. Sim, a vida vai desmoronando todas as nossas verdades. A Desmoronando. gente tem de forma muito sólida, ela vai desmoronando. E, Carol, em janeiro de 2020, saiu uma matéria na Veja que informou que 4,7% da população brasileira sofre com transtornos alimentares, como bulimia, anorexia e compulsão. Entre os jovens, esse percentual atinge 10%. Em 2013, foi lançado um documentário chamado Muito Além do Peso. E uma das informações que eles colocaram e que nos chamou muita atenção diz que 33,5% das crianças no Brasil sofrem de sobrepeso e obesidade. Na sua opinião e experiência, a gente tem como falar de alimentação sem falar de políticas públicas? Não. Mas a obesidade é uma epidemia, né? Brasileira é uma epidemia nos Estados Unidos, é uma epidemia no mundo inteiro. Aqui também eu peguei uns dados atuais aqui do CDC, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, e sim, a população, crianças, né, entre 8, 9 e adolescentes estão em sobrepeso e obesidade em torno de 40%. Então, um de cada vez. Então, em termos de obesidade, sim, existem políticas públicas de combate à obesidade, prevenção à obesidade. Mas eu me pergunto assim, até que ponto isso é efetivo? Eu não enxergo como profissional
e como mãe, atitudes práticas efetivas para esse combate. Em termos de escolaridade, escolas que fornecem comida para criança, que são as escolas públicas, né? Seja municipal ou âmbito federal, existe ali comida de verdade são fornecidas para as crianças, isso é um fato. Mas existe ali um limitador de orçamento. Então, nem sempre a nutricionista que está trabalhando naquele programa, naquela alimentação do escolar, ela recebe um orçamento adequado para fornecer todos os nutrientes para aquela população. Então, fica limitada, ela tem que comprar o que ela pode e não o que ela deve ou gostaria. Então, esse é um ponto. Por que ela não recebe todo aquele orçamento? Isso que a gente vai viajar, né? Corrupção, desvio de verba, etc. Bom, não vou entrar nesse âmbito. Outro agravante o governo, ele facilita via questões fiscais, como por exemplo, isenção fiscal, ele facilita a grande indústria de alimentos. Então, por exemplo, refrigerante, não vou dizer nem o principal que todo mundo conhece, não tem imposto sobre ele, isenção fiscal. Agora, o produtor lá, o pequeno produtor que planta, por exemplo, laranja para fazer um suco caseiro, ele paga um grande imposto sobre isso. Como que essa pessoa vai competir no mercado com a grande indústria alimentícia? Ela vai perder, né? Representantes da indústria alimentícia fazem parte do governo para votar justamente contra, ou seja, a favor dos interesses dele, quando há uma política nacional que possa beneficiar a população. Então, eu acho assim, não adianta promover, vamos dizer, adiantar sempre adianta, mas não adianta você bater na tecla de que o guia alimentar para a população brasileira é excelente, porque é o melhor que existe, vou dizer, no mundo, porque o Brasil fornece alimentos da maior variedade durante todo o ano. Então não adianta dizer que é o melhor para você seguir. Quando você for no mercado, vai ter uma discrepância enorme de preço entre o refrigerante e a fruta. Porque para quem tem acesso, ainda é caro você comprar essa variedade, digamos, de alimentos ditos, as comidas de verdade. Mas para quem não tem, ela pensa assim, a mãe com baixo orçamento, ela pensa assim, eu sei que eu já atendi a população extremamente pobre. Ela pensa assim, o meu filho está chorando. Eu não vai dar para comprar alface, brócolis e tomate, digamos, para fazer a salada, porque ele vai estar com fome, mesmo que eu dê arroz, feijão e o bife lá, um coração de galinha. Né? Então, o que ela faz? Ela pega aquele dinheiro que ela podia estar usando para comprar esse hortifruti, né? E ela compra farinha, ou ela compra mais arroz. Porque a hora que a fome bater sério, ela vai misturar com água e vai fazer um bate-entope na criança. Eu sei que quem estuda em escola pública, muitas vezes não tem o dinheiro para comprar o refrigerante, né? Caso saia da escola no recreio para comprar, não tem refrigerante, o salgadinho e tal. Às vezes não tem, às vezes tem. Mas falando de escola particular, além da criança ter o dinheiro mais fácil para comprar um joelho, um salgadinho, um refrigerante, também fica mais barato para a dona da cantina vender o refrigerante, porque ela comprou mais barato porque o cara tem isenção fiscal, do que ela fazer um sanduíche natural e dar. Porque olha o trabalhão que ela vai ter. Imagina assim, falando das bebidas. É muito mais fácil ela pegar o refrigerante do refrigerador e vender a tal preço. Do que ela falar, me dá um suco de laranja. Ela vai ter que espremer a laranja. Ela vai ter que lavar o liquidificador ou o espremedor. Agora eu quero um suco de abacaxi. Minimamente ela vai ter que lavar,
Cortar abacaxi, já vai estar cortado, mas mesmo assim botar, bater, toma. Agora eu quero um suco de sei lá o quê. Ela vai lavar de novo. Olha a logística que tem nisso. Para quem trabalha em comércio, isso não funciona. São das maiores reclamações. O que eu vou fazer? Não funciona. Então, muitas vezes, essas cantinas, elas vendem refrigerante, elas vendem o suco em packet, né, de caixinha, de garrafinha, porque facilita a vida dela. E no máximo, no Brasil, porque aqui no Canadá não via isso, nem nos Estados Unidos eu vejo, no máximo ela vai ter o espremedor de laranja automático que vai fornecer na hora só o suco de laranja natural. Vai ser mais caro do que ela vender o refrigerante. Por quê? Porque tem todo esse caminho por trás de impostos, de facilidades, de dificuldades, etc. e tal. Então, eu acho que as políticas públicas existem, mas precisa ainda, a aplicação precisa realmente ser mais efetiva e atingir mais a população-alvo, senão a obesidade vai continuar crescendo, como predispõe, né? Se você pegar qualquer gráfico até 2030, a tendência é sempre aumentar. Mundialmente, né? Nem só no Brasil, mundialmente. Agora, em termos de... Ficou alguma dúvida nisso? Não. Agora, em termos de desordens alimentares, que é bulimia, anorexia, né, compulsão alimentar, eu não sei dizer para vocês se realmente existe uma política pública em relação a isso. Realmente, quando eu comecei a ver, eu não achei, não sei dizer se existe. Mas isso, de qualquer jeito, são desordens psíquicas. Requer além, não adianta falar, requer além um tratamento via psicólogo e psiquiátrico. E ainda não se sabe exatamente a causa do porquê que determinada criança ou adolescente desenvolve aquilo, né? Então, por exemplo, a anorexia nervosa, ela pode estar um palito, mas ela olha no espelho e ela enxerga outra coisa. Não adianta milhões de pessoas falarem, ela enxerga outra coisa. Então, são questões muito mais profundas internas. Posso dizer para vocês que a mídia influencia? Influencia. Você sabe que a mídia ela tem um poder, tem um nome para isso, eu esqueci. A programação neurolinguística, e eles utilizam muito, né, para bater no seu inconsciente aquilo ficar. Eu acho que eu quero ser bonita igual essa modelo que está bebendo a Coca-Cola, ou que está fumando cigarro, ou que está comendo um salgadinho da moda, sei lá, criança com sucrilhos, mas o sucrilhos é cheio de açúcar. Qual é o limite disso? Disso influenciar o comportamento alimentar daquela criança a ponto de ela desenvolver uma desordem alimentar. Às vezes, assim, falando, parece, tipo, isso não acontece. Não, isso acontece muito. A mídia tem esse poder. Ela quer isso, porque há um alinhamento entre induzir ao consumo inadequado de alimentos, via você adoecer, via a indústria de medicamento, mas eu tenho a solução para você. Isso é um ponto, né? Outro ponto é que existe um estudo feito, né, com crianças que tinham, né, essas desordens alimentares, seja anorexia, bulimia, tinha algum tipo de desordem alimentar, e foi concluído que mais de 80% das crianças que tinham a desordem alimentar não tinham o hábito de sentar à mesa com os pais e comer com eles. Num almoço, nem que fosse uma refeição, não tinham. Aí vem do que eu falei anteriormente. Quem foi que elas viram comer para adquirir uma determinada hábito ou costume? Porque não foram os pais. Estão entendendo? Aí você fala, Carolina, você está culpando os pais? Não, não estou culpando ninguém, gente. Mas porque às vezes os pais não podem, às vezes eles trabalham feito louco, às vezes, enfim, milhões de questões. Não é um culpado que existe. Existe um hábito ali
que, se fosse identificado precocemente, poderia mudar. Né? Então, assim, o que eu acho como mãe e como nutricionista é que os pais devem sempre estar atentos ao hábito ali do seu filho, porque é você que vai incutir essa consciência alimentar nele. Você pode até, o garoto pode até querer um lanchinho pronto, que vê no mercado, aqui tem salame, salsicha, queijinho, sei lá o quê. A Maria já me pediu, mãe, eu quero Lunchable, é o nome, Lunchable, eu quero Lunchable. Lunchable. Não é saudável, Maria Alice. Mas eu quero, porque ela viu com um amiguinho. Comprei tal Lunchable. A menina não comeu, óbvio que ela não comeu, porque ela já tinha um hábito. Mas se o seu filho comer, ótimo também. Você pode até fornecer isso para ele. Mas o que você está participando dessa vida alimentar dele? Nem que seja uma refeição. Você pode ter certeza que vai fazer diferença no que ele estará vendo você, entendeu? Então, são coisas completamente diferentes, né? Mas que caminham juntas nessa questão de hábito alimentar, de consciência alimentar, de acompanhamento parental dentro da criança, que quanto mais cedo, melhor, óbvio. Sim. O que eu tenho visto é que todas essas políticas públicas, né, de prevenção, elas estão muito ligadas ao indivíduo, né, de você tratar o indivíduo. E você traz bem, assim, que tem outras tramas por detrás que elas precisam ser revistas. E por isso que talvez a gente precisa refletir mais e ter um engajamento maior enquanto cidadãos, para a gente olhar para essas tramas, né? Que nem você falou assim, a isenção fiscal, o quanto que isso impacta, né? O quanto essa estrutura social que hoje a gente tem focada no paradigma econômico, né? Que para a gente evoluir, a gente precisa ter uma estrutura capitalista muito forte, muito densa, e o quanto que isso impacta nos indivíduos, né? Porque a gente vê que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, e ao mesmo tempo a gente vê esse aumento, né, de obesidade, a gente vê esse aumento de desordens alimentares. Então, assim, o que está acontecendo? O que tem por detrás? Talvez a gente vai ter que ir por camadas e trazendo isso. Eu acho que a gente tem uma estratégia em termos individuais, que você colocou, assim, o quanto que a gente também acompanha a alimentação dos nossos filhos, o quanto que a gente olha para a nossa alimentação para que ele possa visualizar e ver que aquilo é possível, né? Não está só no nível de fala. E também tem uma outra questão coletiva, né? A gente não vai ter estratégias individuais que vão dar conta de problemas que são coletivos, né? Então, achei bem interessante, assim. Exatamente, é uma coisa, por exemplo, eu pesquisei aqui, vou pegar a minha colinha. Os 4 pilares básicos do Centro de Controle de Doenças aqui, americano, eles focam em diminuição do consumo de açúcar em menores de 2 anos. O Brasil também tem essa política, né, no Manual de Pediatria, esqueci o nome, Associação Escolar de Pediatria, Manual de Pediatria, enfim, também tem essa política de não fornecer doces ou nada que contém açúcar para menores de 2 anos. Diminuir a insegurança alimentar e a fome, e há aqui. E aqui eu falo assim, nem em termos de fome, aquela fome clássica que você vê que a criança está desnutrida, mas a fome oculta. Né? A fome oculta é aquele... Às vezes um obeso está com fome oculta, porque ele está com grande densidade calórica no corpo, mas ele não tem as vitaminas, como a Adriana falou, e nutrientes vitaminas e minerais necessários para quê? Para construir o sistema imune dele. Então, se for meu... Aumento da proporção de adultos que praticam atividade física aeróbica, né? E o outro pilar é a diminuição da proporção obesidade entre crianças e adolescentes. Ou seja, eles têm uma política de diminuição de consumo de açúcar em menores de 2 anos e, ao mesmo tempo, diminuir a obesidade. Se estivesse sendo efetivo, a diminuição da oferta de açúcar para essas crianças menores de 2 anos não teria tanto grau de obesidade, concorda comigo? Porque elas já estariam num processo
Sim. Mas não é o que você vê aqui. Eu falei outro dia no Instagram. Aqui eles dão o breakfast, né? O café da manhã, e dão almoço na escola. Qualquer escola aqui. Maria, a gente nunca consegue chegar a tempo do breakfast. Aí, Maria, o que é o almoço? Um dia é cheeseburger, outro dia é pizza da Domino's. Não é nem pizza caseira, antes fosse. Outro dia é hot dog, outro dia é nuggets. E um outro dia eles repetem, o pizza ou o cheeseburger. Aí eu falei assim, tá bom, mas não tem nada saudável, Maria? Não tem nada saudável? Ah, tem, mamãe, tem cenoura baby com molho e apple, a maçã. Qual que a criança vai optar? Por mais hábito consciente que ela tenha, como a minha filha tem, óbvio que ela vai no cheeseburger. Todo mundo vai. Sim. Então, o que eles chamam de alimentação saudável? A baia de alimentação saudável? Ai, por cenoura e maçã. Pô, um muffin. Lá um muffin qualquer, sei lá, que eu nem sei qual é esse muffin que eles têm. Sabe, eles acham, eu não sei. Então, assim, eu não consigo visualizar quem faz esses protocolos, né? Que se você for no site, tem My Plate, toda a formação de um prato bonito, saudável, que vai realmente prevenir obesidade, etc. Mas quando você vê na prática, não está acontecendo, não está chegando para o seu filho. Né? Não está chegando. Então, assim, e ela fica no embate, porque ela quer, claro, fazer parte do grupo e quer comer aquela pizza. Você acredita que isso chegou a um ponto? A gente não pede mais pizza aqui em casa. Porque senão a menina, o que ela vai fazer? Entendeu? Eu não quero criar uma leve obesinha, não vai rolar. Né? Uma criança que de repente começa a desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, uma intolerância, né, à glicose, uma intolerância à insulina, não. Então não tem mais pizza aqui em casa. É ruim pra gente? É ruim pra gente, mas é bom pra ela. Uhum. Né? Então, assim, não sei, gente. Eu falo, mas é complicado. Assim, eu também não consigo achar uma solução. Gostaria, mas eu não sei. Eu acho que cada um fazendo o seu microcosmos alguma coisa, no final você vai ter um grande resultado, entendeu? Sim. Keep going, assim, continue insistindo Hum. no que você acredita que vai ser benéfico. É interessante porque quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre tentava ter uma alimentação de, né, quando estava no Brasil, arroz, feijão, salada verde sempre tem na mesa, um tomate, que é algo que eles sempre conseguiram consumir com maior quantidade, e sempre um ou dois legumes. Só que chega na adolescência, não come mais isso. Né? A minha filha adorava comer arroz e feijão, hoje ela não come, ela só comeu arroz e não toca no feijão. Eu fiquei 4 anos, eu virei vegetariana durante 4 anos. E foi no final do ano passado, em janeiro, a gente foi ao Brasil para as férias e eu voltei a comer carne, mas a carne vermelha. Frango eu não consigo comer, de jeito nenhum. Não sei o que é, eu passo mal quando eu como frango. Não sei se é por causa dos hormônios, não sei dizer. E meu corpo teve uma necessidade muito grande de voltar a comer carne. Eu senti essa necessidade, coisa que há 4 anos eu não tinha. E nesses 4 anos, eu tinha só comida, para mim, praticamente mais saudável. Mas, assim, eles sempre tiveram comida boa. Né? E nesse período dos 4 anos, o Victor e a Gabi, vendo eu comer, nunca se interessaram em olhar para essa comida e dizer, mãe, é bom. E o período que eu morei na África do Sul, em Maurícios, a comida vegetariana, que é muito legumes, ela não tem sabor. E o que eles colocam na comida? Você saía para algum lugar para comer, é pimenta. E eu não como pimenta. E toda comida vegetariana, tanto África do Sul como Ilhas Maurício, é a vegetariana, aí para dar o sabor, aquela coisa toda, é a pimenta. Uma coisa que eu gostei muito, Maurício, que eu descobri, eu não sabia, para substituir a carne, eles usaram a jaca. Fizeram carne de jaca.
Eu nunca tinha comido Uhum. isso. Nossa, era hambúrguer, né? E era o que eu comia. A gente saía para comer numa lanchonete e eu pedia o hambúrguer de jaca, porque eu não ia para carne. E gostei bastante. E agora, faz coisa de um mês, eu tenho tirado o açúcar do meu café. Tá difícil tirar o açúcar do café, porque eu só tomo, assim, é café com leite, né? Eventualmente um cafezinho. Mas olha, até o leite eu também já substituí, que tem um problema, começou a surgir problema com leite também. Aí estou entre amêndoa e aveia, né, para ver se dá certo. Então, quer dizer, é complicado você substituir, aí você de repente começa teu corpo te dizer, olha, esse alimento não te serve mais, né? Porque quando a gente começa a ouvir o corpo, a gente percebe essas coisas, né? É interessantíssimo isso que você falou, né? Então, primeiro eu vou falar do café, eu vou falar, insiste, Adriana, insiste porque uma hora o seu paladar vai mudar, né? Suas papilas gustativas, elas estão viciantes no açúcar. Insiste, vai tremer, aquela coisa assim, mas insiste que vai dar certo, porque eu também só tomava café com açúcar. E aí, um belo dia, um aluno, um ex-aluno meu que eu contratei para ser o meu nutricionista, para tipo assim, perceba o que você não está percebendo. Ele falou assim, pô, professora, sério, toma café sem açúcar. Eu falei, tá bom, vou tentar. Eu fui insistindo, eu não consigo nem mais tomar com açúcar hoje. Sem açúcar, então insiste. Outra coisa que você falou dos seus filhos que se tornaram adolescentes e aí não comem mais nada do que eles comiam antes, eu posso dizer, acontece. É a fase adolescente, né? Por mais saudável que aquela criança tenha sido na adolescência, ela vai mudar, porque existe algo muito maior ao redor dela que ela só se preocupa em se inserir no seu grupo social. Então, são três micronutrientes importantíssimos, fundamentais no adolescente, que é o ferro, porque eles comem, tá numa fase, além de comer mais comidas calóricas, né, menos proteína, vamos dizer assim, no caso da menina, ela perde bastante via menstruação. Tem o cálcio, porque eles também, não quero mais leite, ou então bota tanta mistura no leite que interage com cálcio, enfim. Então, como é que é o nome? Ferro, cálcio e zinco também são importantes para o adolescente que ainda está em crescimento. Então, assim, essa fase adolescente de não deixar de consumir algumas coisas para consumir outras que pode ser consideradas inadequadas ou não saudáveis, vai passar. Porque uma vez que você já construiu aquele hábito via útero, criança, infância, né, até adolescência, ele pode até passar por essas fases, mas depois ele vai voltar, porque o corpo dele vai pedir. Existe uma coisa chamada memória celular, e a memória celular não vai falhar. Sim. Quando ele começar a ver que, tipo, não estou aguentando, o corpo dele vai pedir uma comida de verdade. Com certeza. Pode demorar até na fase da adolescência, alguns anos e tal, mas ele, no final, ele vai, você pode acreditar nisso. E outra coisa, a chance que esse adolescente que está nessa alimentação inadequada, né, a chance dele desenvolver uma obesidade, uma diabetes, não vou dizer um câncer, que eu acho que existem outros fatores ali, mas uma hipertensão, de repente, será menor para aquele adolescente que antes ele adquiriu aquele hábito saudável do que aquele que nunca adquiriu. Não tinha isso dentro da rotina dele. Tá? Então, é aquilo. É de pequeno que se torce pepino. Verdade. Quanto mais cedo você começar, pode haver mudanças, porque vai haver mudanças na vida, vai haver fases e outras fases. Mas o retorno que você vai ter depois vai ser mais fácil, vai ser melhor, vai voltar ao normal, vamos dizer assim, devido à sua memória celular, seu corpo vai pedir, vai saber, ele sabe. Ele só está ali na fase dele, ali, mas ele sabe o que é bom e o que não faz bem. E em relação, só uma dentro, em relação ao que você falou que está tendo uma alergia, né, algumas intolerâncias, isso também aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos.
porque eu nunca fui alérgica a nada, comia tudo, leite para mim, eu considero leite o melhor alimento, você pode fazer várias coisas com leite, eu não demonizo o leite, eu amo. Chegou aqui, eu comecei a ter umas dores de estômago, umas coisas, umas enxaquecas, eu falei, gente, mas quanto tempo eu não sinto isso? Tem alguma coisa errada. Fui no médico, ela passou um teste perfil de alergia, perfil de alergênico. Aí eu fui descobrir que agora eu tô alérgica a glúten. Seríssimo, 80% sou alérgica a glúten. Uau! Tenho alergia intermediária a ovo, mas aí eu fui ver que realmente ainda tem que me aprofundar nessas pesquisas. Mas assim, aqui nos Estados Unidos há realmente algo diferente no leite, no frango, como você falou, Adriana. Não tenho assim como provar, né, cientificamente, mas há sim adição de hormônios, de outras substâncias é até difícil dizer o nome, assim, mas há uma artificialidade, vamos dizer assim, adicionada a esses alimentos, que podem sim fazer com que o seu organismo desenvolva uma intolerância quando antes não tinha. Sim. Né? O glúten, principalmente, porque tem tanta gente agora com esse negócio de o glúten faz mal, não é o glúten que faz mal. O modo como esses alimentos que contêm glúten estão sendo cultivados é que está diferente, causando uma maior intolerância na população. E às vezes a pessoa nem se torna celíaca, que é a pessoa realmente doente, né? Que não pode consumir nenhum glúten. Às vezes ela se torna um intolerante a nível de que não dá mais para comer. Então, não é o alimento em si, é o modo como ele está sendo cultivado, plantado, produzido, o que é adicionado a ele. Mas aí você então podia, de repente, consumir um leite orgânico, um leite, né, ou outro alimento, um ovo orgânico, podia. Mas você sabe que cerca de 40% dos alimentos, desculpa, você sabia que os alimentos orgânicos são cerca de 40% mais caros do que os normais? Sim. Para você consumir ovo, não, eu compro banana orgânica, eu compro morango orgânico. E o teu feijão? E o teu pimentão? E o seu arroz? Quem foi que falou que eles são orgânicos? Eles não são orgânicos. Existem milhões de pesticidas incutidos no feijão, no arroz, você come todo dia. Nas carnes, nem preciso falar. Todo mundo sabe, mas compra, mas come, né? Então, se você quer consumir orgânico, você vai gastar todo o seu salário para realmente consumir o orgânico. Porque se você é orgânico, não, só como banana orgânica, desculpa, filha, mas você não está adiantando nada. Quando eu posso, eu compro orgânico, porque a diferença que eu percebi aqui nos Estados Unidos, eu também era no Canadá, de algumas coisas, a diferença é menor para o produto normal. No Brasil, a diferença ainda é muito grande do produto orgânico para o não orgânico, né? Economicamente inviável para grande parte das famílias. Mas outro dia, ontem mesmo, eu fui no mercado. Estava assim, o morango não orgânico. 3 caixas por $10. Deixa eu ver o preço do orgânico. Uma caixa do orgânico, $6. Falei, pô, não dá. Eu vou comprar 3 caixas por $10. Claro, porque assim, o nível de consumo que eu tenho aqui, das meninas comendo a fruta, eu vou gastar assim uma fortuna para comer orgânico. Não tem como. Aí eu procuro mais a lavar, né, mecanicamente, morango por morango, para tentar tirar o máximo de resíduo de pesticida. E vamos confiar que, independente de ter pesticida ou não, a alimentação mais natural, né, menos processada, vamos dizer assim, independente de ser fruta, legume ou carne, a menos processada ainda vai trazer muitos benefícios para você, né? Comprovado isso, independente de ser orgânico ou não orgânico. Sim. Então, a gente está assim numa faca de 2 gumes, né? Não dá para se alimentar de luz. Então, o que a gente pode fazer? Né? No caso do leite, eu realmente não consegui mais, eu comecei a optar por leite de aveia.
que foi o melhor, até a Helena também, a minha filha tinha vários problemas em relação ao leite, ela sofria de uma constipação horrorosa, e eu relutei em tirar o leite dela. Porque se você for na literatura, eu não encontro muitas evidências de que o leite normal de vaca causa constipação. Não encontro muitas evidências. Mas todos os profissionais que eu falei, na prática, falam: Carol, você já experimentou tirar o leite de vaca? E como eu sou amante do leite, eu fiquei resistente. Até que teve uma fala: tá bom, vamos ver, 1 mês. Né? Porque o seu organismo ele demora 21 dias, no mínimo, para se acostumar a um novo hábito. Seja alimentar, exercício, qualquer coisa. Sim. Então tá, vamos tentar então ver se a Helena melhora essa constipação dela com um leite de aveia. E realmente melhorou. Então, realmente, a prática, ela superou a teoria, né? Que se apresenta para nós via literatura. E assim vai, assim, então. Bom, você falou bastante, né? A gente aqui na nossa troca falamos muito do fast food, falamos do açúcar. Mas na tabela nutricional de restaurantes de fast food não consta a palavra açúcar, né? E ela é substituída pela palavra carboidrato. Qual a diferença entre carboidrato e açúcar? E qual o risco de não reconhecermos essas diferenças? Não tem diferença. Açúcar é carboidrato. O que existe diferença a diferença está nos diferentes tipos de carboidrato. O açúcar, ele é um carboidrato simples. A farinha, por exemplo, ela é um carboidrato, se for uma farinha integral, um carboidrato mais complexo, porque ela tem ali fibras envolvendo ela, né? Ela tem ali vitaminas e minerais que não foram refinados no processo. Então, carboidrato, o açúcar é um carboidrato, não é diferença. Os leigos são realmente enganados e é muito confuso você ler uma rotulagem, né, informação nutricional, porque pode não estar escrito açúcar, mas pode estar escrito milhões de outras formas de açúcar, que é carboidrato, xarope de glicose, xarope de frutose, xarope disso, xarope daquilo. Então, se você é uma pessoa que não pode nenhum tipo de açúcar ou não quer, você tem que pegar um produto realmente zero açúcar, é o diet. Uma coisa que confunde muitas pessoas é essa diferença também entre diet e light. Um produto light, ele é um produto reduzido em 25% algum item nutricional, que pode ser açúcar, pode ser sódio, pode ser gordura, pode ser whatever. E o diet é aquele produto que não tem efetivamente 0% de ou açúcar, ou sódio, ou gordura, ou whatever também. Só que o leigo, ele não, eu não sei, ele não, obviamente não é preparado, ele acha que o light é light em tudo, em caloria. Mas em caloria, qual é a caloria que você está reduzindo? É a do carboidrato? É a da gordura? Existe um requeijão no Brasil que está escrito tantos por cento a menos de gordura. Mas para ele ter a consistência de um requeijão, o que o produtor fez? Adicionou amido. Você sabe que ele adicionou amido? Não, porque ele não fala, mas ele deveria, pela legislação de rotulagem nutricional, dizer que foi acrescentado amido. Então, você está consumindo mais carboidrato do que você deveria. De repente, uma pessoa diabética que faz a contagem de carboidrato, isso não seria legal. Mas ela está achando que está abafando porque o requeijão vem dizendo que tem menos percentual de gordura. Ela trocou 6 por meia dúzia. Porque no final, no exame de sangue que ela vai fazer lá, que ela está achando que está consumindo alimento saudável, porque ela gastou mais dinheiro comprando diet ou light em determinada coisa, não fez efeito, porque foi substituído. E aquilo está no sangue dela. Às vezes uma pessoa compra um produto diet, mas não tem açúcar. Coca-Cola diet. 0, né? Não tem açúcar. Mas vai ver a quantidade de aspartame. Já pegou os estudos de aspartame em relação ao desenvolvimento de câncer? É um absurdo. Então, eu não morro de diabetes, mas eu morro de câncer. Por quê?
Não é melhor você deixar de consumir aquele produto e mudar o seu hábito, efetivamente, e mudar o curso da sua doença? Isso é o que isso é o ideal, né, Priscila? Isso é o que eu gostaria que todo mundo tivesse essa consciência, mas nem todo mundo, infelizmente, tem. Eu já tive pacientes que tiveram essa consciência, graças a Deus, mudaram para a vida. Eu já tive pacientes que viraram na minha cara e falaram: eu prefiro consumir a minha insulina do que deixar de comer meu doce. Você vai falar o que para o paciente? Porque cada vez mais o fígado dele vai estar prejudicado, vai estar super trabalhando mais do que o necessário. A tendência vai ser aumentar essa dose, né, de hipoglicemiante, e a pessoa, mas eu tô feliz que eu tô comendo a minha pizza aqui toda sexta-feira. O meu bolo, que eu não posso viver sem bolo semanal da vovó, eu não sei o que falar para um paciente desse mais. E vira para você e fala: não é isso. Eu falo: tá bom. E isso traz uns custos absurdos, né? A oneração do Sistema Único de Saúde, tanto no Brasil como aqui. É gasto no Brasil por ano, assim, mais de bilhões de reais nos custos que a obesidade e as doenças que ela provoca traz. Onera o sistema. Porque aí, nesse caso, a pessoa, quando vai para o SUS, ela está tratando a doença, né? O sintoma. Por mais que tenha profissionais que tentem conscientizar aquela pessoa, muitas vezes ela não quer ou não consegue. Ou quando ela procura o Sistema Único de Saúde, a doença já avançou de tal ponto que, sabe, ela vai ser completamente limitada na vida dela. Então, assim, realmente, você tem que ter uma muito boa orientação em termos de leitura dessas rotulagens, porque o primeiro delas é vender e não conscientizar. O que você tem aprendido, assim, em relação à consciência alimentar, assim, que você poderia deixar para quem está nos escutando? Olha, o meu hábito, ele mudou tanto desde que eu me tornei mãe, desde que eu mudei de país, né? Eu antes de ser mãe, eu era mais xiita. Exercício, todo dia, alimentação, não vou consumir isso aqui. É muito mais. Depois que eu me tornei mãe, eu percebi que eu precisava ter uma flexibilidade. Não estou falando assim nem em termos da criança, a minha, de vez em quando eu estava precisando lá de uma comida, sabe, um comfort food assim, louco. Dá uma pizza que eu não estou a fim de cozinhar, entendeu? Eu comecei a ter esses alimentos mais assim, com alta densidade calórica na minha vida. Mas ainda assim eu consegui manter a linha que eu acredito, né, de rotina alimentar e consciência alimentar. Graças a Deus eu consegui fugir do limbo que eu me encontrei lá em 2016, que eu contei para vocês, que acontece, né, porque a gente é ser humano. E desde que eu me mudei do Brasil, teve assim, uma mudança de hábito alimentar drástica, né, porque realmente na América do Norte, vamos dizer, englobando os Estados Unidos e Canadá, você tem uma ausência de muitos alimentos que você estava acostumado no Brasil. E isso é muito estranho, é muito... Sei lá, cadê que eu quero comer e não tenho? E a novidade de mudança e família, filho pequeno, que é como eu vim para cá, me causou pelo menos uma ansiedade tão grande em fazer dar certo, que me fez buscar os comfort foods completamente psicológicos, né? Então, eu realmente fui mais a McDonald's, eu fui Oreo. Minha filha chegou uma época que ela só queria comer Oreo, que eu tive assim, opa, calma que não vai rolar. Né? Comecei a comprar, a perceber mais o sabor das frutas que eu tinha na minha mão, para poder incutir aquilo na rotina, porque a gente estava fugindo muito. A gente precisava de algo que preenchesse aquela mudança toda, até você se situar. Parece que é fácil falar, mas não é, né? Assim, que um ano e pouco leva
acho que para uma família realmente se adaptar completamente, ainda mais com um filho pequeno, morando num país completamente diferente do seu, com culturas diferentes. Mas em termos tanto dessa minha maternidade como da profissão que eu sigo, né, que eu acredito, e as mudanças todas que aconteceram na vida da minha família, eu ainda, por mais que você fuja em determinada fase do seu processo, da sua vida, porque outras coisas estão meio que tomando a sua atenção ali naquele momento, volta depois, sabe? Volta e se organiza para você permanecer naquela linha de vida, eu falo, não é nem só de alimentação, daquela linha de vida saudável, mostrando para sua família, para os seus filhos, que olha, não, a comida é essa aqui, porque é melhor, porque é o que a gente encontra aqui, onde eu estou vivendo, né? Que vamos tentar colocar um sabor aqui mais familiar ao nosso, a esse vegetal, como a Adriana falou, que só colocam pimenta, né, nos vegetais. Canadá também, aqui também. Então você consegue achar um alho, você consegue achar uma cebola, um bom azeite, um sal e tal, para você temperar do seu jeito. Mas volta para a sua essência, né, para o que é uma diretriz correta de alimentação saudável, uma rotina alimentar saudável e de vida, porque o ganho que você vai ter em longevidade para o resto da sua vida, o resto da sua vida inteira, vai ser muito melhor e muito maior, né? O custo que você vai ter a longo prazo será muito menor do que você, de repente, se entregar para sempre, vamos dizer, não conseguir retornar, e se entregar nisso, você vai ter um custo muito maior, com remédio, preocupação, custo mental horroroso, hospitalização, e sabe-se lá o que o seu corpo aguentar, ou não aguentar. Né? Então, assim, eu em si permaneça tentando sempre manter uma rotina saudável. Né? Uma alimentação saudável dentro do hábito da sua família, obviamente, dentro do que você pode oferecer para eles, né? Não é só de orgânico que se vive a vida, não é só de foco, força e fé, de exercício que se vive a vida, não existe isso, né? Mas também não é só de hambúrguer e pizza que se vive a vida. Então vamos tentar sempre buscar um equilíbrio dentro da sua realidade da sua família. Acho que é isso, gente. Eu falo muito. Eu lembrei de uma vez eu li que o problema não está em a gente fugir, né, daquela linha que a gente vem seguindo. O problema é a gente não conseguir voltar, ou a gente se conscientizar de que a gente pode voltar. Né? E acho que você trouxe isso muito bem. E Carol, como que as pessoas podem te encontrar, assim, para te acompanhar? No Instagram. É Carolina_Crossia no Instagram. E no mais eu faço pequenas atividades como essa do podcast, que vocês me convidaram. Eu também ano passado, eu fiz uma palestra sobre alimentação no autista, que pode influenciar no desenvolvimento ou não do autismo. Eu divulguei no meu Instagram, acho que tem até lá a palestra, a gravação. E por enquanto é isso. Por enquanto eu não me vejo trabalhando como professora ainda fora, né, de uma universidade, embora eu queira retornar, mas eu abracei esse trabalho da maternidade e dessa construção das crianças na minha vida. A Helena ainda tem 4 anos e ela ainda é mais chegada no Cheetos do que na uva, se eu botar os dois do lado dela, entendeu? A Maria vai na uva, a Helena vai no Cheetos. Então, opa, não, come a uva. Então, ainda estou mais focada nisso. Mas, e outra coisa, eu tenho um projeto, que até vou divulgar aqui, que é fazer ainda não sei se será um blog, um e-book, algo do gênero, que é sobre o meu diário da gestação, quando eu tive diabetes gestacional. Porque eu mesma comecei a preparar minha comida
com a comida de verdade. Eu não fazia nada fit, docinho fit, não sei lá que fit, a panqueca fit. Isso não serve para mim. Eu não tinha tempo, eu não tenho paciência, eu tenho uma certa raiva de quem faz essas coisas fit, porque toda vez que eu vou tentar fazer, dá errado. Eu falei, gente, quem é que faz essa coisa fit? Deixa eu comer o normal. Então, eu consegui controlar essa glicemia através de uma comida normal, que você faz no dia a dia. Então, eu acho que eu tenho muito desejo de divulgar isso, né, como um exemplo para mulheres que precisem, não só controlar diabetes, mas também seria bom para colesterol, enfim, uma série de doenças crônico não transmissíveis seria eu acho, de grande ajuda para muita gente. Com certeza. Mas isso é um projeto mais futurozinho. Será todo o apoio. Bom, eu queria te agradecer muito, assim, você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. Você trouxe elementos, assim, super importantes de expandir realmente a nossa mente, assim, para a gente não olhar de uma forma muito estreita, assim, que é só alimentação, né? Você trouxe um panorama muito maior que a gente pode refletir. E talvez não com a ideia de que a gente vai solucionar alguma coisa, sair como salvadores, tudo, mas só o fato da gente refletir, pensar sobre e trazer isso para as nossas rodas, para os nossos ambientes, tudo, eu acho que isso é como você jogar uma pedrinha no lago e aquilo vai se expandindo. Eu acho que essa é a ideia, assim, do podcast, e você trouxe muito bem, então eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite. E a ideia é a gente continuar, assim, eu acho que é um tema, assim, eu fui anotando, assim, nossa, quanto assunto a gente tem permeando, assim, é como se fosse uma cebola vai tirando, assim, ainda tem mais coisas que a gente pode olhar com atenção. Então... Exatamente. Fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto, que realmente eu amo falar. A minha veia professora começa a fluir, eu adoro realmente isso. E é aquilo, né? Você vai, uma sementinha que você consegue atingir, daqui a pouquinho a outra, daqui a pouquinho aquela sementinha está atingindo outra. Então, isso que é o grande barato dessa questão. Sempre haverá um crescimento, sempre haverá para frente que a gente anda. Então, eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisarem, eu estou aqui, vocês sabem onde me encontrar. Também agradeço, né? E fazendo um pequeno fecho aqui, de tudo que nós falamos, né? A expectativa, apesar de tudo, a expectativa de vida está aumentando, por incrível que pareça. E eu percebo que isso vem de encontro a uma vida saudável que muitos estão procurando, né? E hoje, te ouvindo, Carol, deixou isso assim mais transparente, né? E mais claro de tudo que nós conversamos. Então, precisamos de qualidade de vida e principalmente de uma autodeterminação para isso acontecer, né? E sinto que isso começa pela nossa alimentação, a adotarmos hábitos saudáveis. Obrigada, um grande abraço. Tchau, um grande abraço também, menina.